Em nome do Senhor. Aleluia, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos iniciar mais uma vez o nosso Almoçando a Palavra. E hoje nós estamos ainda falando sobre batalhas espirituais, ou batalha espiritual. E hoje nós vamos estar falando sobre fortalezas espirituais. Nós vamos falar aqui para a senhora irmã Rosane, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, 4 e 5. 2 Coríntios 10, 3, 4 e 5. A paz Senhor missionária Shélia. 2 Coríntios 10, paz Senhor irmão Elmo. 2 Coríntios 10, versículo 3, 4 e 5. Amém? Vamos ler? Porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Para a sua irmã Ana Cláudia. Na aula passada nós falamos sobre, em 1 Coríntios, falamos sobre a igreja carnal, que é a igreja de Corinto, na visão de Paulo, quando ele diz em 1 Coríntios 3 e 1, quando eu fui falar convosco, eu não pude falar como a espirituais, mas sim como a carnais. Nós falamos algumas características da igreja carnal. Nós falamos que a igreja carnal não é uma igreja unida, não tem comunhão, não existe comunhão. Ela ignora a comunhão. A igreja carnal, ela ignora a ceia do Senhor. A igreja carnal, ela ignora os dons espirituais. E a igreja carnal, ela ignora a pregação do arrebatamento. Para a sua irmã Vanessa. Então, hoje nós vamos falar em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 3, 4 e 5, acerca das fortalezas espirituais, a qual o diabo ele coloca na mente das pessoas. Ele faz um quartel general na mente das pessoas. Como o diabo faz estas fortalezas? Deixa eu explicar algo aqui, antes de eu começar a entrar no cerne da mensagem. Satanás, ele levanta fortalezas. O que vem a ser fortalezas? Fortalezas é um quartel general. Quando as cidades elas eram construídas, dentro das próprias cidades, dentro no miolo da cidade, no centro da cidade, eles faziam uma mini cidade. E esta mini cidade, ela era toda fortificada.
algumas eram impenetráveis. Então, quando os inimigos eles invadiam os muros da cidade, as pessoas eles saíam do miolo da cidade e iam para esta mini cidade que ficava no meio da cidade, chamada de Fortaleza, que era um lugar de proteção. E ali também ficavam os seus soldados. Dali dessas fortalezas, os soldados ficavam em vigilância, vigiando quando viesse o inimigo. Ali era o quartel-general daquela cidade. Era um lugar aonde os guerreiros ficavam, era um lugar aonde os guerreiros treinavam, aonde os guerreiros se dedicavam e se preparavam também para a guerra. Era um lugar, algumas fortalezas eram impenetráveis, aonde o inimigo não conseguia invadi-la, não conseguia chegar. Então, quando 2 Coríntios 10 vai falar, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Ele está falando que estas armas que ele tem, ela é tão poderosa que elas têm poder para destruir as fortalezas. Mas Paulo não está falando aqui de fortalezas naturais, construídas no centro da cidade, porque o próprio versículo vai dizer que as armas da milícia dele não é carnal, mas é poderosas em Deus. Então, não é carnal, não é uma fortaleza carnal, é uma fortaleza espiritual. Assim como as armas de Paulo também são armas espirituais. E aonde estão, a paz do Senhor missionária Alice, a paz do Senhor irmã Célia, aonde estão estas fortalezas que Paulo disse que as suas armas são poderosas para destruí-las? Está no versículo 5, ele diz, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Os conselhos, a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Para onde vão os conselhos? Aonde está a altivez? Para onde vai o conhecimento? E aqui no final diz, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. A paz do Senhor, irmão Igor. Então presta atenção, ele está dizendo que as suas armas são espirituais. E essas armas espirituais, elas são para destruir fortalezas. E depois de destruir as fortalezas, levar o entendimento à obediência de Cristo. Então o entendimento só vai ser levado à obediência de Cristo após as fortalezas serem quebradas, dissipadas, pelas armas que Paulo diz ter, as armas que são poderosas em Deus. Então logo eu entendo que estas fortalezas, elas são levantadas no entendimento. Esta cidade, que é a mente, guarda uma fortaleza em seu entendimento, que é o miolo da cidade. Então, Paulo está falando sobre armas espirituais, sobre fortalezas espirituais na mente das pessoas. Onde Satanás, o inimigo, ele levanta fortalezas na mente das pessoas para protegê-las. De quê? Protegê-las da palavra de Deus, da presença de Deus e do evangelho do Senhor Jesus. É isso, é dessa forma que Satanás trabalha na mente das pessoas. E esse é o último nível a qual ele trabalha. Primeiro, como o diabo ele trabalha na mente de uma pessoa? Primeiro, ele arranca a semente. Mateus, no capítulo 13,
diz que vem o inimigo e tira a semente que está sendo plantada na mente das pessoas. O inimigo vem e arranca a semente da palavra. Então, primeiro passo que ele trabalha na vida de um ser humano para ele tomar o território mental é arrancando tudo que parece palavra, para que não venha frutificar o entendimento daquela pessoa. Segundo, depois de arrancar a palavra ou impedir que a palavra frutifique na mente da pessoa, ou que a palavra direcione aquela pessoa, limpe aquela pessoa, trabalhe na mente daquela pessoa, ele agora vai para o segundo passo. Ele vai cegar o entendimento daquela pessoa. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4 que o Deus desse século, e depois eu volto lá, cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não recebam a glória, a presença da glória de Deus. Então ele vai tirar tudo quanto é luz da mente da pessoa. Ele vai começar a preparar a mente daquela pessoa para que ela possa receber a entrada desse ser maligno para a sua mente. Então, primeiro, ele arranca a semente, que é a palavra, depois ele tem acesso à mente e cega o entendimento destas pessoas. Terceiro passo, ele vai morar. A Bíblia diz que quando um demônio sai de uma pessoa, ele vai para o deserto. Então ele volta para a sua casa e, havendo adornada e vazia, ele diz: voltarei para minha casa, e traz outros 7 espíritos piores do que ele. E aqui começa o processo de transformação da casa em fortaleza. Veja como o diabo ele é sutil, como ele trabalha com sagacidade, ele arranca a semente, ele entenebrece o entendimento, ele traz escuridão à mente da pessoa pela incredulidade. Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Quando a mente está escura, ele tira a palavra, ele não permite a palavra entrar, ele não permite a palavra ter acesso à mente da pessoa. É interessante que as pessoas, eles não gostam da palavra, eles têm, às vezes, ele tem uma inquietação com a palavra de Deus. Então, o inimigo não deixa aquela semente produzir, é o primeiro passo. Depois que ele tem certeza que a palavra não teve acesso, a palavra não prosperou naquela mente, ele entra, mas ele não mora, ele só entra e começa com a sua incredulidade, plantando incredulidade, e na implantação da incredulidade, ele vai enegrecendo a mente da pessoa. Quando a mente da pessoa está negra, está preta, quando a mente da pessoa está escura, aí ele entra para morar. Aí ele mora na mente da pessoa. Hoje é uma palavra, irmão, forte de libertação, tá bom? Olha aqui, quando ele mora, aí agora a mente já virou casa. E no processo, ele vai, como você viu que eu li, ele vai ao deserto, traz mais 7. Quanto mais a pessoa, ele tenta se firmar, ele aceita Jesus, ele deixa, ele desvia, ele aceita, cada vez mais vai multiplicando-se o número de demônios que vai entrar
sobre a mente daquela pessoa. É por isso que há espírito de loucura, espírito de perturbação, porque a mente daquela pessoa chegou em um nível que a pessoa não consegue mais se controlar racionalmente, porque muitos demônios estão alojados na sua mente. Agora já é um processo que está se elevando, que está crescendo, que está sendo ampliado, aonde a casa está se tornando um quartel-general. Lama Surianda Labaia. Quais são as pessoas que mais, irmãos, que mais recebem espíritos malignos, estão mais propensos a receber uma fortaleza na sua mente, ou um quartel-general de muitos demônios? Dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas são candidatos a ter na sua mente uma grande quantidade de demônios. Primeiro, aqueles que fazem pacto com demônios. Aqueles que, por uma causa ou outra, eles fazem pacto com demônios. Esses aí têm já a sua casa aberta para que haja multiplicação de demônios. Ou seja, ele já abriu a porta para que os demônios tenham acesso, morem e até levantem fortalezas na sua mente. Outro tipo de pessoa são os crentes, que não conseguem se firmar na presença do Senhor. A Bíblia vai dizer que você, quando você está nas mãos do inimigo, você é uma casa. Ele vem e ele mora. Quando você aceita Jesus, ele sai. Depois você não firma. Ele traz 7. Depois você aceita. Ele vai, você não firma de novo, ele já traz, vai multiplicando 7. Aí vem 49, aí só vai multiplicando. O que acontece? Breve, esta casa terá que ser ampliada espiritualmente e já não terá moradores, mas terá exército. Lembra de Israel no Egito? Quando eles entraram uma família, mas quando saíram, Deus disse, diga ao povo que marchem, porque eles já não eram uma família. Em Gênesis, Israel entrou no Egito como uma família, mas em Êxodo eles saíram como um exército, porque eles multiplicaram no Egito. Então a multiplicação, ela transformou uma família em um grande exército. E é isso que acontece na mente das pessoas. Um demônio, ele vai gerando demônios, trazendo demônios, e ali ele se torna uma família de demônios numa casa. Mas à medida que vai crescendo e multiplicando, não será mais uma família de demônios, será um exército de demônios. E a mente, como há uma legião, há um grande contingente de soldados espirituais das trevas, não vai ser mais uma casa, vai ser uma fortaleza. Eles vão transformar a sua mente em um quartel-general. Foi o que aconteceu com o Gadareno. Quando Jesus foi expulsar o demônio do Gadareno, ele disse, quem é você? Ele disse, meu nome é Legião, porque nós somos muito. Então, olha aqui, nós somos muito. Somos legião. E o que é legião? Legião é um número de 6.000 soldados em uma fortaleza. Então, esse homem, ele tinha se tornado uma fortaleza de demônios.
pastor, eu vou ter que sair, pois meu pai caiu da moto. Nós vamos estar orando por ele, tá, irmã? No final do culto, no final da live, nós vamos estar orando pelo seu pai, apresentando ele. Glória a Deus. Então, Paulo está dizendo, olha, porque as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição de fortalezas. Aonde está as fortalezas? Versículo 5. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Olha como Satanás ele é sagaz. Ele tira a semente, ele cega o entendimento, ele vem morar e ele toma posse do território e ele levanta fortalezas. Isso é o processo dele. Ele trabalha devagar. Ele tira a semente, ele traz cegueira à mente. Só depois que a mente está cega pela ausência da palavra, ele entra e mora. É por isso que Oséias disse, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Ele arranca a palavra, ele traz incredulidade, ele traz escuridão ao seu entendimento, e ele entra e ele mora. E lá onde ele mora, agora ele vai frutificar, vai multiplicar e vai trazer uma fortaleza mental. E muitas vezes ele vai fazer com que a pessoa fique louco. Ali ele planta depressão, perturbação, espírito de suicídio, espírito de inferioridade, ali ansiedade. Ele vai produzindo na mente da pessoa um espírito de loucura. Por quê? Porque a pessoa em si, o ser humano em si, ele não tem capacidade para um grande contingente de demônios. Olha, aquele gadareno, ele tinha 6.000, ele se cortava, ele tinha 6 demônios, uma legião, ele se cortava, ele andava dia e noite sem dormir, ele não conseguia dormir, ele andava dia e noite clamando pelos montes, ele se cortava com pedras, como hoje pessoas em ansiedade se cortam, ele se cortava com pedras, ele tinha uma força absurda, ele gerava perigo à sociedade que ele estava, e ele tinha 6.000. E há pessoas que podem possuir um contingente maior de demônios. E quanto mais demônios, mais loucura, mais loucura, mais perturbação a pessoa fica. E aí, às vezes, a pessoa tem um espírito de loucura e a gente quer resolver com psicólogo, remédio controlado, para dar uma apaziguada. Sim, a pessoa vai ficar calma, porque a pessoa vai ficar sonolenta, o seu corpo vai ser tocado pelo aquele remédio, porque aquele remédio ele traz ao corpo, ele traz relaxamento ao corpo, mas os demônios não vão sair, eles vão continuar ali, eles vão continuar um quartel-general ali naquele mesmo lugar. Então, o que precisa, na verdade, é que haja pessoas com autoridade de Deus, com armas espirituais, para destruir as fortalezas na mente das pessoas. É por isso que o apóstolo Paulo diz, as armas das nossas milícias, da nossa guerra, não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir estas fortalezas. Em Deus nós temos poder e autoridade para ser útil às pessoas que estão vítimas de fortalezas mentais. Como eu já disse, perturbação, ansiedade, depressão,
espírito de suicídio e todas as outras formas que os demônios têm para se alojar no corpo das pessoas. Os pactos que as pessoas têm, as maldições que as pessoas carregam, tudo isso, nós, na presença de Deus, cheios do Espírito de Deus, nós temos a autoridade para destruir estas fortalezas mentais. E não só isso, também levar cativo o entendimento, a obediência a Cristo. Voltando ao gadareno, quando Jesus ele libertou aquele gadareno, ele destruiu aquela fortaleza na mente dele, a qual aqueles demônios estavam amontoados, destruindo ele e destruindo por ele, trazendo destruição, trazendo a perturbação àquele homem. Quando Jesus expulsa aqueles demônios, Jesus logo traz a ele a libertação e a mente dele é limpa. Quando os demônios saem, a fortaleza é destruída. Kalamá surianda labaia, rebanda labassúria. A Bíblia vai dizer que logo aparece esse rapaz vestido em sã consciência aos pés de Jesus, aprendendo a palavra e sendo obediente a Cristo. Porque Cristo, ele disse, Senhor, eu vou contigo. Jesus disse, não, vai para a aldeia e conte o seu testemunho do que Deus fez na sua vida. Então os demônios levantam fortalezas na mente e o propósito dele é matar, roubar e destruir. Ele levanta fortalezas mentais e o propósito dele matar, roubar e destruir. Mas Jesus, pela boca de Paulo, está dizendo: as nossas armas são poderosas em Deus para destruir a fortaleza, para destruir o destruidor, para destruir o que mata, o que rouba, o que destrói. Kalamá surianda labaia. Deus me deu autoridade para impor as mãos e fortalezas do inferno sejam quebradas, despedaçadas, destruídas e demolidas. Isso é que Paulo está dizendo. Nenhum mal vai prevalecer diante das mãos de quem tem autoridade. Lamassurianda, não tem depressão, não tem ansiedade, não tem perturbação, não tem espírito maligno, não tem espírito de insônia, não tem espírito de inferioridade, de superioridade, não tem altivez, não tem nada que vai se opor ao poder e autoridade, as armas poderosas que Deus nos deu para destruí-las. Aleluia! Não há decalabaia, não há fortalezas, não há demônios, não há nada que vai decalabar, surianda, impedir o avanço do poder de Deus. Deus, ele é poderoso para transformar as mentes pesadas. É por isso que pessoas andam, pessoas possessas, pessoas que têm, aleluia, fortalezas em sua mente. Você pode observar duas coisas. São sinais de pessoas que carregam demônios, que carregam fortalezas malignas em sua mente. A primeira coisa que você pode observar, eles andam cabisbaixo, eles carregam um peso, eles andam com dificuldade, eles andam se arrastando, porque é um peso espiritual em sua mente, em sua cabeça. A sua mente, a sua cabeça anda, aleluia, encurvada, eles andam encurvado. É como aquela mulher encurvada em Lucas 13, eles não têm, aleluia, ânimo, eles
eles não conseguem, aleluia, ter uma visão, eles não conseguem ter um propósito, um alvo, porque eles estão pesados e eles não conseguem, aleluia, plantar para o futuro, porque eles andam pesado e tudo que eles queriam, almejavam em sua vida, eram se livrar desse peso, mas o Deus desse século, ele cegou-lhes um entendimento e eles não conseguem entender que só Jesus pode tirar esse peso. Jesus em Mateus 11, no versículo 28, ele diz, aleluia, vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, que carrega fortalezas mentais, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de espírito. Lamassurianda labaia, rianda labaia, aprendei de mim, toma o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e encontrarei descanso para a vossa alma. Mas eles não têm força, eles não conseguem, porque o Deus desse século lhes cegou o entendimento, eles não sabem a direção, eles não conhecem a porta, eles não conhecem a resposta, eles não sabem, porque eles carregam esse peso. Tudo que eles queriam era se livrar desse peso, aí eles vão para as drogas para se livrar desse peso, e o peso se torna maior. Eles vão para a cachaça para ver se alivia o peso, e o peso se torna maior. Eles vão para o centro de macumba para aliviar o peso se torna maior. Eles vão para a prostituição, para o adultério, para livrar esse peso, e o peso se torna maior. Eles vão para a festa, gasta toda o seu salário do mês, e o peso se torna maior. Lamassurianda, eles viajam de lá para cá, de cá para lá, para aliviar o peso, e ele se torna maior, porque eles não têm o conhecimento, porque essas legiões, esses espíritos malignos, lhes roubou esse conhecimento, o direito de conhecer e de entender. Por isso eles andam perambulando sem propósito nenhum, sem plano nenhum, sem vida nenhuma, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir os sonhos, projetos, a vida, a liberdade. Lamassurianda labaia. Então eles carregam esse peso em sua vida, em sua mente. A sua consciência é ferida, a sua mente, aleluia, é ferida. Eles não conseguem, aleluia, ter êxito e se alegrar e se animar na presença do Senhor. A primeira característica é o semblante baixo, é a mente caída. Segunda, são os olhos negros. Você consegue ver uma pessoa que possui. Boa tarde, irmão Osmar. Você consegue conhecer uma pessoa que tem fortalezas mentais pelo brilho dos seus olhos. Jesus em Lucas, ele fala que os nossos olhos são a luz do nosso corpo. Jesus disse que os olhos do ser humano é a luz do nosso corpo, é a janela da nossa alma. Quando o inimigo entra na mente da pessoa, na vida da pessoa, ele vai cegar o entendimento e vai trazer escuridão espiritual. Vocês estão entendendo a palavra, irmão? Vocês estão compreendendo? Aleluia. Espero que sim. Se você estiver entendendo aí, diga aí que está. Diga que sim. Aleluia. A gente tem que se preocupar se os irmãos estão entendendo. Às vezes a gente fala, e aí às vezes o irmão não entendeu nem o princípio do que a gente está falando, e a gente continua falando. Mas eu creio que os irmãos estão entendendo. Então, olha o que acontece. Quando ele cega o entendimento, os olhos, o entendimento está escuro, a mente está escura, por dentro está escuro, isso vai refletir na luz que o homem tem. E a luz que o homem tem são os seus olhos.
Os olhos de uma pessoa que possui fortalezas mentais, eles são foscos, eles não têm brilho, eles são vazios, eles são frios. Eu não estou falando de sofrimento da vida, sofrimento, luta. Você conhece o semblante de uma pessoa que passa luta? Ele tem um semblante de tristeza, mas se ele está na presença de Deus, os seus olhos ainda brilham. Porque os olhos ele vai mostrar, ele é a janela daquilo que tem dentro. Então, os olhos de alguém que tem fortalezas mentais em sua mente, eles são negros, eles são escuros, eles são caídos, eles não têm luz, eles não têm brilho, eles não têm vida. A pessoa, além de andar com peso, a pessoa ele tem um olhar sombrio, um olhar de morte, um olhar seco, um olhar que não produz vida e nem esperança. Então, Paulo diz, as armas da nossa milícia não é contra carne, contra sangue. Nós trabalhamos com libertação. E às vezes a gente sabe quando a pessoa chega carregada no culto, quando a pessoa está com semblante de fortalezas. Quando você vê que a pessoa não tem ânimo, quando a pessoa não tem vida, quando a pessoa não tem luz. O apóstolo Paulo disse em Efésios 1:13, se eu não me engano, ele diz assim, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, há olhos no nosso entendimento, e ele tem que ser iluminado. Quando o meu entendimento está iluminado, os meus olhos brilham. E quanto mais eu tenho luz aqui, mais eu tenho brilho aqui. Deixa eu te perguntar nessa tarde, como está o teu olho? Como está a sua mente? A sua mente está pesada, cansada? Tem gente que fala assim, ei, o meu corpo, eu não fiz nada hoje, mas parece que eu estou carregando um peso, eu estou cansado. Um cansaço, o pior cansaço não é o do corpo, o pior cansaço é aqui, ó, cansaço da mente, o cansaço das preocupações, o cansaço que está aqui. Só que, assim, o Senhor, ele diz que o peso da mente vai ser quebrado. E as fortalezas serão destruídas. E o entendimento vai voltar a brilhar. Lamaia, lavaia. Toda fortaleza de depressão vai cair por terra. Toda fortaleza de ansiedade, lama surianda, labaia, vai cair pelo poder de Comanara Surianda Labacantarabaia, vai cair por terra pelo poder do sangue de Jesus. Deus vai destruir as fortalezas. Isaías capítulo 10, versículo 27 diz, e naquele dia o jugo será tirado do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. O jugo é escravidão, jugo é servidão. Ele diz, naquele dia o jugo será tirado, o jugo será despedaçado por causa da unção. Quem está com jugo, ele vai ser liberto por causa da unção. Não é unção que vai cair nele, não. Às vezes nós achamos que a pessoa vai chegar na igreja todo arrebentado, todo destruído, e a unção vai descer nele. Não, a unção vai descer nos discípulos de Jesus, nos ministros de Jesus. Como diz Cristo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para despedaçar os grilhões do inferno. Então é debaixo de mãos ungidas que o jugo será quebrado, o jugo da maldição hereditária, as fortalezas malignas será quebrado pelo poder do sangue de Jesus e da unção que há nas mãos do homem de Deus, da mulher de Deus, que tem uma vida de comunhão com Deus, que tem armas poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Lamassurianda labaia. Talvez tenha alguém aí que está assistindo ou vai assistir, que está, aleluia, com peso na sua mente, com os olhos
demônios foscos, negros, que perderam o sentido da vida, deixa eu profetizar sobre a tua vida, que todo jugo caia agora, que toda fortaleza seja destruída agora, pelo poder que há na unção desta palavra nesta tarde, que a unção dessa palavra venha quebrar cadeado, que a unção dessa palavra venha afastar os demônios, que a unção dessa palavra venha quebrar o jugo da enfermidade física, da enfermidade espiritual, que a unção dessa palavra venha lançar por terra o espírito de inferioridade, o espírito de depressão, o espírito de ansiedade, o espírito de loucura, o espírito de perturbação, o espírito do vício, o espírito maldito, demônios do inferno, eu te ordeno agora, pelo poder da palavra de Deus, sai! E não volte nunca mais, pelo poder do nome de Jesus. Lama, Surianda, Labaia, que os teus olhos venham voltar a brilhar, que a tua mente venha voltar a se focar no alvo que é Cristo, que todo peso saia e caia pelo poder da unção de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Tô terminando já tá quase terminando, mas eu quero deixar 3 coisas aqui em 2 Coríntios que pode te liberar brecha para o diabo levantar fortaleza. Eu quero falar sobre 3 coisas que pode gerar brechas para que o diabo venha levantar fortaleza na sua mente. Está em 2 Coríntios, tá? Nós estamos falando hoje em 2 Coríntios, tá? Aula passada nós falamos em 1 Coríntios, hoje é 2. A primeira coisa que pode te dar brecha para que você deixe o demônio levantar fortaleza na sua mente está em 2 Coríntios 2, 10. 2 Coríntios 2 e 10. Eu vou ler, para ganhar tempo. Eu só vou ler agora, tá? Eu vou falar sobre 3 coisas que o diabo usa para levantar fortaleza, que são brechas que você dá para ele levantar fortaleza em sua mente. A primeira está em 2 Coríntios 2 e 10. Diz assim: E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Porque não ignoramos os seus ardis, ou as suas astúcias. Paulo está dizendo que nós devemos perdoar para que não sejamos vencidos por Satanás. Ele está dizendo que uma das brechas que eu posso dar para que ele possa fazer fortalezas na minha mente é a falta de perdão. Quando eu guardo mágoa e eu não perdoo quem me fez mal, eu abro uma lacuna para que os demônios entrem e façam morada na minha vida ou na minha mente. Então a mágoa, seja uma mágoa próxima ou uma mágoa antiga, ou uma mágoa que foi gerada agora, ela dá legalidade para que Satanás possa agir na minha mente. Tem gente em depressão porque não perdoa. Tem gente que é vítima de demônios por causa da falta de perdão. Porque tem um coração cheio de mágoa e de ódio.
E o diabo, ele ama esse sentimento de ódio, de mágoa. É ali. Então Paulo está dizendo, ei, perdoa para que você não dê lugar para Satanás entrar. Vocês estão aí? Tem alguém que você precisa perdoar ou pedir perdão? Às vezes há pessoas que você precisa pedir perdão ou que você precisa perdoar que você não consegue ainda acesso. Mas você tem acesso e tem mágoa? Voltamos lá no Gadareno. Jesus disse ao Gadareno, quando o Gadareno foi liberto, ele disse, Jesus, deixa eu ir contigo. Não, eu tenho que ler isso. Marcos 5:19. 5, 18 e 19, diz assim, e entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Ei, aquele gadareno, ele tinha uma desavença na sua casa, na sua família. Esse foi uma brecha a qual ele deu para que ele estivesse na situação que ele estava. Ele estava naquela situação por falta de perdão, por mágoa, ou por ter magoado alguém na sua casa. É tanto que quando Jesus o liberta, é por isso que ele carrega uma fortaleza. Quando Jesus o liberta, Jesus disse, não vem comigo não, vai para a tua casa. Arruma a tua casa. Conte lá a sua casa o que tem acontecido a ti. Libere perdão e perdoa. Que esse peso vai embora. Que essa casta de demônios some. Calabá, Surianda, Lavaia, que o mal vai embora, que o diabo vai ser expulso de vez da sua vida. Primeira brecha, falta de perdão. Segunda, está em 2 Coríntios também, capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, Satanás, ele vai cegar o entendimento dos incrédulos como o Deus deste século. E o que quer dizer o Deus desse século? Quer dizer a modernidade, as novidades. Em Atenas, em Atos 17, diz que os atenienses, eles não se preocupavam com nada mais a não ser de saber das novidades. As novidades tecnológicas, as novidades das notícias, todas as novidades. O Deus desse século, o Deus da modernidade, o Deus das novidades. Isso aí é outra coisa que está dando muita brecha. Os crentes estão dando muita brecha para o diabo levantar fortalezas na mente das pessoas. A rede social é boa? É, mas há muitas pessoas viciadas em internet, 24 horas na internet, e está deixando o diabo fazer ninho na sua cabeça por causa do vício pela o Deus desse século, o Deus da modernidade. Tem pessoas em depressão por causa do Deus deste século, das modernidades, das coisas atuais. Isso é brecha para o diabo. As igrejas estão modernas,
E eu sempre digo isso, Jesus não vai buscar uma igreja moderna, ele vai buscar uma igreja eterna. Porque o que nos espera no futuro não são coisas novas da terra, são coisas antigas que Deus já preparou desde a fundação do mundo. Então nós estamos caminhando para a eternidade, não para modernidade. Escuta o que eu estou falando, nós estamos chegando um tempo, eu estava falando com os irmãos hoje, estamos chegando um tempo, não vai demorar muito. Isso aqui não é conhecimento, não. Isso aqui é revelação de Deus. Olha, vai chegar um tempo que não vai ter mais internet. Os viciados em internet, vai chegar um tempo que acabou a internet. Vamos voltar na época do orelhão. E não vai demorar, não. A internet vai se acabar. Aqueles que são viciados em internet, eles não vão aguentar a pressão, porque eles não conseguem ficar muito tempo sem internet. O que vai acontecer? Eles vão ficar. Alguns vão suicidar, uns vão dar cabo à sua própria vida, porque eles não aguentam ficar um dia sem rede social. E da mesma forma que a internet surgiu, ela vai cair, vai sair. Eu não sei como é que vai ser, eu não entendo dessas coisas. Mas está chegando um tempo que não vai ter rede social, não vai ter. Não vai ter Zap, não vai ter Face, não vai ter YouTube, não vai ter Instagram, não vai ter nada. As pessoas vão se martirizar, alguns vão suicidar porque não vão suportar o peso da pressão disso. Porque isso é uma arma que o diabo a gente usa sim, mas a gente tem que usar com moderação e usar para o bem, usar para edificar a nossa vida. Pessoas, as redes sociais, elas estão sendo usadas, às vezes as pessoas estão entrando em depressão por causa delas. Mas naquela época as pessoas vão perder, vão ficar em depressão por falta delas. Isso vai ser bom sim, por um ponto vai ser bom. Por quê? Porque os carnais, e até crente também, tem crente carnal. Eles vão suicidar, vai ter perca de dinheiro, porque hoje as pessoas estão colocando dinheiro tudo em Pix, tudo negócio de internet, tá tudo na internet, tudo na internet, tudo na internet. Pessoas não vão suportar o peso. Mas o que Deus me falou é exatamente isso. Ele vai purificar a igreja. Vai ter um avivamento. A igreja verdadeira, a igreja vai se limpar, vai se purificar. A igreja vai ter, aleluia, mais tempo para orar. Agora se imagina, se você pegasse o dízimo, eu estou falando para nós, o dízimo do tempo que você fica na internet. Tem crente toda hora está na rede social. O tempo que você fica na internet, você pegar só 10% desse tempo e colocasse o joelho no chão, como é que você não iria ser uma brasa viva na presença de Deus? Então Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Deus desse século, o Deus da modernidade. O Deus que todo dia inventa uma coisa nova para nos afastar mais da presença de Deus. Olha como o diabo é sagaz. Todos os dias ele inventa uma coisa nova para nos apartar da presença de Deus. É por isso, irmão, que quando houver esse dia, e quando acontecer, as pessoas não vão ver isso que eu estou falando, porque não vai existir essa live para eles falar, olha aqui o que o pastor falou. Não, vai acabar. Não vai ter Face, não vai ter não, e está chegando esse dia. Estava conversando com a irmã da igreja, ela estava mostrando algumas coisas que já está tendo tipo uns apagão aqui, ali. Vai acontecer. Mas a igreja vai voltar às origens. Vai ter um avivamento. Porque o tempo que a igreja fica na internet, a igreja vai orar. O tempo que a igreja fica na internet, a igreja vai buscar.
Lama Surianda Labaia. E tem o diabo está trazendo as novidades tecnológicas e está tirando a fé da mente das pessoas pelas suas novidades tecnológicas, e fortalezas estão sendo implantadas na mente pelas novidades tecnológicas que ele está trazendo. Amém? Vocês estão aí? Deixa eu correr, porque eu tenho que finalizar o pensamento. Então, primeira coisa que o diabo tem produzido, fortalezas mentais. Está lá em 2 Coríntios 2:10, falta de perdão. Segunda coisa está em 2 Coríntios 4:4, o Deus desse século, o Deus da modernidade. As novidades tecnológicas estão nos tirando a luz de Deus, está colocando escuridade na nossa mente, dando acesso a demônios. E terceiro, por último, está em 2 Coríntios 11. Está tudo em 2 Coríntios. Versículo 13. A seguir. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros dele, Satanás, se transfigurem em ministros da justiça, dos quais será conforme as suas obras. Ele está dizendo que o diabo transfigura de anjo de luz e que os ministros do diabo se transfiguram de ministros de Cristo. E aonde estão os ministros de Cristo? Na igreja, no altar. Aonde os ministros da justiça ministram? No altar da casa do Senhor. E aonde ministram os ministros de Satanás que se transfiguram em ministros da justiça? Na casa do Senhor, no altar do Senhor. É a outra brecha. Aonde o Satanás está tendo brecha para levantar fortalezas, a terceira brecha é o engano nos altares. Muita pregação mentirosa nos altares. Muita gente falando que Deus não mandou falar. Deixando de falar o que Deus mandou falar. Tem muito ministro de Satanás se fingindo de ministro de Cristo. Assim como Satanás se transfigura de anjo de luz, tem ministro do Satanás que se transfigura de ministro de luz. E a igreja está ouvindo um engano e o diabo está tendo brecha para trazer depressão aos crentes. Isso é sério. Isso é sério. O que eu estou falando aqui é sério. Há profecias que você ouve na igreja que são brechas para o diabo entrar, porque são fontes enganosas. Há revelações que você ouve na igreja que são brechas para Satanás, porque são fontes enganosas. Tem gente que vem aqui e aprende. Tem gente que está aqui meio-dia no Almoçando a Palavra, mas gosta de uma live de revelação mentirosa. Então a semente que é plantada aqui é arrancada ali, na live das revelações estrondosas e poderosas. Então tudo aquilo que é mentira é engano, tudo que é engano é do diabo, e tudo que é do diabo lhe dá a brecha para que ele entre. Quando você recebe a mentira, você recebe o pai da mentira. Quando você recebe a verdade, você recebe o pai da verdade. O espírito do engano está implantado nas igrejas. Por que tem pastores suicidando, obreiros suicidando, crentes suicidando, pessoas em depressão, crentes loucos, perturbados, ansiosos, depressivos? Por quê? Porque estão ingerindo o engano na igreja. E quando ele ingere o engano, o semblante cai. Você olha para os altares. Você vê pregação na internet, você olha para os obreiros estão em depressão. Os obreiros estão com semblante descaídos, os olhos não brilham mais, porque é tanto engano que tem sido espalhado.
Então toma cuidado com o que você assiste. Toma cuidado com o que tu vê, com o que tu come. Vigia. Com esse negócio, ei, para aí, eu tenho uma palavra para você. Ei, vigia. Toma cuidado. Para de cochear em dois pensamentos. Para de estar no fogo e na água. Lama, Surianda, Lavaia. Se Deus é Deus, sirva a Ele. Se Baal é Deus, sirva a Ele. Se tu gosta de mentira, vai assistir novela. Se tu gosta de mentira, vai pro circo. Mas não busque palavra enganosa para inflar seu ego. Pare. Busque mais a Deus. A sua alma está por um fio. Você está comendo porcaria. Satanás está roubando a energia de muitos crentes com as redes sociais e com engano na igreja. Tome cuidado. Tome cuidado. Essa é a palavra de hoje. Espero que vocês tenham entendido, que eu tenha entendido. Já passou da hora. Eu fico olhando. Às vezes você se dedica tanto para trazer uma palavra de Deus e as pessoas desprezam, porque o ouvido da maioria, eles estão preparados para ouvir mentira. A Bíblia diz que o ser humano é mentiroso. A maioria das pessoas, seus ouvidos estão preparados para ouvir mentira. É por isso que é mais fácil o ser humano acreditar na mentira do que na verdade. É por isso que um falso profeta, ele consegue arrancar dinheiro das pessoas. Porque as pessoas acreditam no engano. Os falsos profetas, eles têm uma lábia, eles têm um espírito de engano, a qual o engano que sai da boca deles está conectado com o engano que está na mente das pessoas. As pessoas estão manipuladas para receber o engano. Mas a verdade é incompreendida. Porque a verdade, ela não é hipócrita, ela não se veste de mentira. É por isso que um falso profeta, ele fala de oferta de dinheiro, ele enriquece. A igreja dele fica rica. Porque as pessoas, eles acreditam no engano. Agora, quem prega a verdade, ele não é compreendido. Poucos compreendem, poucos entendem. Entra numa live de revelação agora. Saia dessa live e entra numa live de revelação. Onde tem alguém do outro lado lá, revelando, adivinhando, falando. Entra lá e vê quantas pessoas estão lá. Entra lá e vê lá embaixo lá escrito Pix, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vai lá. Você vê como que é que as pessoas estão treinadas para o engano. Isso é mal para eles, por quê? Porque o engano traz depressão. O engano traz ansiedade. O engano traz fortalezas mentais. Amém? Eu vou terminar agora. Eu vou terminar agora porque o povo já está indo embora. Vamos orar, agradecer a Deus. Vamos orar pelo pai da irmã, Rosane, né, que caiu da moto. Deus possa estar segurando, abençoando. O livramento, eu creio que Deus já deu o livramento, né? E por cada um dos irmãos.
soberano Deus e eterno Pai. Pai querido, amado, bendito, santo, poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, essa oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez aprendendo, ensinando a tua palavra. Pai, visita, Senhor, ó Pai, o pai da tua filha, Senhor, que ali sofreu aquele acidente, meu Deus. Guarda, Senhor, os ossos, guarda a carne dele. Abençoa, Senhor. Ó Deus, nós cremos no livramento do Senhor, na bênção do Senhor. O Senhor venha recuperar a saúde dele, meu Pai. O Senhor venha abençoar aquela casa, aquela família. Abençoa todos, Senhor. Abençoa cada família, cada pessoa, cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe os irmãos, tá? Sexta-feira estaremos aqui novamente com mais um Almoçando a Palavra.